Olá, galerinha desse canal, aqui quem fala é o Antônio e hoje eu trago para vocês um vídeo que eu queria gravar já faz tempo, né? Mas por questões de tempo e preguiça e tudo mais, não o fiz, mas aqui estamos. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as experiências que eu tive em busca de um mouse que se adequasse, né, às minhas necessidades, que fosse um mouse onde eu pudesse trabalhar com ele e também jogar, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas marcas, né, mouses que eu cheguei a adquirir, experimentar e vou compartilhar com vocês qual foi a minha experiência e o porquê eu decidi pelo Sensei 10 da SteelSeries. Espero que esse vídeo possa também te ajudar se você está em busca de um mouse aí que vai ser um mouse muito bom para jogo e ao mesmo tempo também um mouse que você possa utilizar no seu dia a dia para o trabalho, tá bom? Então é isso aí, bora lá! Primeiro da lista que a gente tem aqui o Razer Mamba. Esse mouse é um mouse que me acompanhou, né, pelos últimos aí 2 anos. Eu creio desde quando a gente estava lá na Malásia. É o meu mouse que eu utilizava tanto para trabalho e para jogar também, né? Um mouse muito bom, muito bem construído, muito sólido, durou muito bem durante esses 2 anos de uso intenso, né? Intenso porque é o mouse que eu trabalhava e sempre que eu ia jogar, realmente era o mouse que estava ali comigo, então eu levava e trazia ele para o trabalho. O único problema desse mouse, na minha opinião, é que ele não é ambidestro e ele é um pouco caro, né? Eu paguei um pouco caro na época. Eu acredito que ele continua caro hoje, mas no geral ele é um mouse excepcional e atende muito bem assim as suas necessidades de trabalho e de jogos. Ele tem o Synapses 2, que é o software que o acompanha. Você pode fazer edições de macro, você consegue criar atalhos, enfim, ele é um mouse super customizável e ele consegue carregar perfis baseados no jogo ou na ferramenta que você está usando, né? Esse é um ponto muito legal do Synapses, beleza? O próximo mouse que eu tive a oportunidade de, né, adquirir aí foi um mouse assim que eu achei muito bacana, mas infelizmente não é o meu tipo de mouse, foi o Logitech G604. Essa foi uma recomendação do meu amigo Júlio, né, trabalha comigo, e ele me sugeriu, na verdade ele comprou esse mouse, mostrou para mim, eu fiquei super empolgado e pensei, poxa, eu vou comprar um também, né? Acabei comprando. Usei ele por algumas semanas, acho que 2 semanas se eu não me engano, e percebi que o mouse não era o meu tipo de mouse e acabei devolvendo ele para a Logitech, né? Serviço aí excepcional deles de devolução, pelo menos aqui na Alemanha, não tive problema algum, retornei o mouse e eles me reembolsaram, né? Um mouse muito bom, ele que tem agora essa tecnologia do Lightspeed, né? Que promete aí a menos de uns milissegundos de delay. Mas eu diria que não é bem essa a verdade, principalmente quando você deixa o mouse assim parado por algum tempo, né? Se você está codificando ali, depois se você volta a tocar no mouse, ele não tem aquela resposta. Mas se você tá com a mão no mouse ali e tá mexendo o tempo todo, sim, ele é um mouse muito rápido, muito preciso e você não tem essa percepção de delay, né? O argumento deles é que esse mouse não tem diferença entre quando você opera ele ele não tem diferença alguma de um mouse sem fio para um com fio. Então eu diria que não é bem assim, né? Eu sou um pouquinho assim bem criterioso, mas de certa forma essa foi a minha experiência com ele, né? Não me atendeu, até porque ele não é um mouse que é ambidestro, né? E esse foi uma das características que me fez mudar um pouco de ideia, né? É escolher um mouse que fosse ambidestro. Bem, é isso aí sobre o G604. Uma vez que eu retornei o G604, eu fui em busca de um mouse que fosse ambidestro, né? E que atendesse aí essas características de software e tudo mais, para edição de macros e afins. Foi aí que eu encontrei o Razer Viper, um mouse excepcional, muito bom, muito bem construído. Cheguei aqui em casa com ele super empolgado, mas tive uma grande decepção assim quando eu baixei o Synapses, que como eu mencionei, o Razer Mamba, né? Ele tem o Synapses 2 que é compatível, porém o Synapses 3, que é o software que é compatível com o Viper, ele não dá suporte para Mac. Então, se você é um usuário Mac e você quer utilizar esse mouse tanto para suas atividades de jogos
e também trabalho e você quer essa funcionalidade de ter macros, ter perfis associados a programas, né? O Synapses 3 não dá suporte a Mac, né? Então, assim, foi alegria e decepção simultaneamente. Então, por fim, eu acabei devolvendo esse mouse, né, para a loja e acabei escolhendo um outro. E esse é o que a gente vai falar agora na sequência. O próximo da fila é o Logitech G Pro, né? Um mouse que vem aí com a promessa de não haver delay algum, tanto para jogos e qualquer outras atividades. Então, se você pesquisar por esse mouse, você vai ver muitos, né, gamers profissionais aí falando, né, fazendo propaganda. Eu acredito que existe muito marketing por trás, né, desse produto. E o que eu descobri experimentando esses mouses, né, eu diria que meu perfil não é de quem utilize um mouse sem fio. Acredito que a tecnologia que nós temos hoje não me atende. Mas em se tratando de qualidade, em se tratando da ergonomia dele, do peso, é um mouse excepcional, muito bom. Achei muito, assim, muito gostoso de trabalhar com ele, né? Mas da mesma forma que o G604, ele apresenta essa mesma percepção que eu tive, ou seja, se você deixa o mouse quieto ali um instante, né, e você está ali codificando e tudo mais, e você volta a sua mão para o mouse, eu tive aquela percepção de que ele não responde imediatamente, né? Fato é que quando você está com o mouse com fio, né, isso não acontece. Então esse foi um dos motivos assim que me deixou um pouquinho chateado. Outro ponto é a bateria dele, né? Ela é uma bateria que não dura muito, então se você pretende usar ele tanto para jogo quanto trabalho, você vai perceber que ela não dura tanto. Mas essa é também uma das coisas, um dos pontos assim de venda dele, porque como acho que ele tem 69 gramas só, ele é um mouse assim muito leve, então você tem que sacrificar algumas coisas para que você tenha tanta leveza em um mouse. E além disso, ainda falando de bateria, ele é carregável wireless. Se você tem o mousepad da Logitech que dá carregamento wireless, você pode usar esse mouse em cima do mousepad e ele vai ser carregado automaticamente. Então, assim, uma funcionalidade super, super legal. Outro ponto muito bacana que eu encontrei nesse mouse é que você pode... os botões laterais, né, eles são magnéticos, ou seja, você pode simplesmente destacar um determinado botão que você não usa ou que você não quer usar e colocar tipo um outro botão que é tipo uma paletinha e ela vai bloquear, né, esse encaixe desse botão e aquele botão fica completamente desativado para você. Então, mais uma feature aí super bacana que esse mouse oferece, né? E agora para a cereja do bolo, né? Sensei 10 da SteelSeries. Esse é um mouse que realmente me conquistou, gostei demais desse mouse, mas tem algumas coisas que eu questionaria, né? E eu vou falar sobre elas na sequência. Então, falando sobre pontos super legais, esse é um mouse super ergonômico, né? Ele é bem simétrico, você vê que a mesma disposição que você tem dos botões do lado esquerdo, você tem do lado direito, né? Ele não é tão pesado, ele é leve, muito gostoso de se trabalhar, de se jogar também, mas eu diria que agora, em se tratando de pontos assim um pouco não tão legais, né? Você vê que o fio, né? Eu não sei porquê, mas a Sensei, desculpa, a SteelSeries, eles poderiam ter trabalhado num fio um pouco mais maleável, né? Você vê que ele é um pouco rígido, né? Não que isso, pelo menos eu não observo nada quando eu estou jogando, não vejo nenhuma resistência, né, no drag assim do mouse. Mas tá aí, eu acho que a Razer fez um trabalho muito bom no Viper, né, o mouse que eu falei anteriormente. Porém, a SteelSeries, ela não sei por que eles não investiram num cabo mais flexível para esse mouse. A construção dele, como eu falei, é muito boa, tem um clique muito legal.
Há quem diga que, ok, o mouse e tudo, né, só serve para ter scroll e clique. Eu não concordo, porque como é a minha ferramenta, uma das ferramentas de trabalho, né, que eu utilizo no meu dia a dia, faz total diferença ter aí várias funcionalidades e ter assim essa experiência do usuário agradável, né? Bem, seguindo aqui eu quero falar sobre o software que acompanha esse mouse. E esse é algo excepcional, é algo muito bom que esse software, que esse mouse oferece. Bem, galera, então aqui nós temos o SteelSeries Engine 3, que é o software que acompanha, né, esse mouse. E você pode ver aí que ele, não sei se dá para observar, mas aqui é o painel que você veria todos os seus produtos da Sensei, da SteelSeries, que você poderia configurar, né? Então aqui eu estou configurando só o Sensei 10, que é o único produto que eu tenho. E aqui nós vemos todos os perfis, né, que eu criei. Eu tenho um para PC, que é para o PC Windows, né, um para Rainbow Six, outro para um jogo chamado The Hunter, Call of the Wild, é um jogo que eu acho bacana, então eu tenho seleção de DPI para ele, né, configurações dos LEDs, enfim. Mas o que mais me agrada é a possibilidade de você ter perfis. Se você ver ali no perfil Xcode, né, esse é um perfil que ele é ativado assim que eu clico, assim que o Xcode abre, né? E dentro desse perfil aqui eu tenho um macro, né? Aqui eu vou lançar o editor para vocês verem, que é uma combinação de teclas assim que eu pressiono aquele botão. Então isso aqui eu acho super bacana, super legal quando você, por exemplo, quer executar uma sequência de tarefas, né? Uma sequência de ações que envolvem teclado e clique e tudo mais, e você pode combinar tudo isso em um botão apenas. Aqui eu abri o Xcode, então vocês veem que ele já ativou a cor azul, que é a cor que eu escolhi, e agora eu vou utilizar aquele macro, né? Assim que eu pressiono com a bolinha, né? Com a bolinha de scroll, ele entra dentro de uma determinada classe, que é exatamente Jump to Definition, que é a mesma função que eu tenho lá. Então eu acho isso super prático e super legal, né? E essa foi uma das razões pelas quais eu não fiquei com o Viper, né? Porque o Synapses 3 não dá suporte a isso. Então aqui a gente vê que você tem vários perfis de DPI, se você é desses que gosta aí de vários níveis de DPI. Eu na verdade não costumo usar muito disso, né? Eu uso muito pouco. Geralmente eu tenho uma configuração de DPI específica por aplicação ou por sistema operacional, né? Então eu tenho uma aí para o Windows e uma outra para o Mac. Mas em linhas gerais, né, essas são as principais características, né, que me fizeram escolher o Sensei 10. Gostei muito dele. Agora tem um pequeno probleminha. O problema que eu encontrei nele, e aqui vocês podem até ouvir aí, quer ver? Olha na sequência. É o seguinte, esse barulho no scroll realmente me incomodou bastante. Eu fiquei super irritado com isso. Quando você está em algum local assim fechado, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui em casa à noite, ou estou mexendo em alguma coisa, editando alguma coisa, e você começa a perceber nem sei como eu consigo mencionar esse barulho. Isso aí realmente me incomoda. É super, super chato. É algo que eu fiquei assim bem irritado, né? Talvez para a maioria das pessoas você não vai nem observar. Se você está usando esse mouse com seu headphone ou seu headset headphone. Então é muito, muito tranquilo, né? Ou se você está num ambiente de trabalho que é um pouquinho tipo escritório, que é um pouquinho mais barulhento, né? Você nem vai perceber. Mas quando eu estou aqui em casa, né? Naquele silêncio, aquela tranquilidade, eu começo a usar esse scroll, isso aí nossa, eu fico griladão com essa porcaria. Mas eu não sei por que eles não resolveram esse problema.
Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que algumas dessas informações elas possam ajudar vocês aí a escolher um mouse que realmente atenda a sua necessidade, tanto de jogo quanto trabalho. E espero vocês nos próximos vídeos. Né? Se vocês gostam desse conteúdo, se vocês querem ver coisas semelhantes assim com os produtos que às vezes eu adquiro aqui, eu peço aí que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, sugestões, e vamos que vamos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.